Para até você que circula tão bem no Congresso Nacional, já repercutiu a fala do presidente da Câmara, agora há pouco, Hugo Mota, entre parlamentares da direita? Leandro, boa noite para você, para a Juliana, ótima noite para quem acompanha a gente. Obviamente não pega bem entre os apoiadores da proposta, mas acho que esse ponto é importante. O PL está se vendo nesse momento falando sozinho com relação a essa proposta, ou pelo menos enfrentando o desgaste ou essa tentativa de pressão em cima do Hugo Mota de maneira isolada. Esse ponto que a Ju traz é crucial. O Centrão é o responsável por fazer determinada proposta andar no Congresso Nacional ou, de fato, ficar estacionada. É o que está acontecendo nesse caso específico. Então, ouvindo o entorno do Hugo Mota, ele não pretende ceder de forma alguma. A pressão não é o perfil dele, ele não trabalha sob pressão, é o que dizem os interlocutores dele com os quais eu conversei ao longo dos últimos dias. O que ele tem feito, e a Ju deixou isso muito claro, ele tem conversado com os líderes com o objetivo de sentir o clima em cada um dos partidos. A ideia é medir a temperatura para saber se de fato existe a possibilidade ou não de pautar esse projeto e ele ter os votos necessários. O que ele tem ouvido é de que não tem. Então, essas conversas, a gente fala muito sobre as conversas, mas pouco sobre o teor delas. Elas vêm nesse sentido, de buscar a temperatura, para que ele possa entender, e ele foi eleito com base nessa bandeira de ouvir os colegas, de deliberar os principais assuntos, porque sem maioria não vai a plenário e sem maioria interna nos bastidores esses textos não vão avançar. E um outro ponto que os interlocutores dele ressaltam é que esse não tem sido um tema que é uma prioridade nacional. Não é um tema que parte da população, não é um tema que as pesquisas de intenção de voto estão captando como sendo os prioritários para o brasileiro hoje. Então, a gente fala muito do preço dos alimentos, o impacto do aumento do preço no bolso da população, a gente fala sobre os receios com relação à segurança pública, esses sim os verdadeiros receios da população, que são, inclusive, captados por meio dessas pesquisas de intenção que a gente vem divulgando ao longo das últimas semanas. A anistia nunca passou por isso. Vocês vão se lembrar de quando o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, assume, ele fala isso. Precisa ver o que o povo quer. E a anistia não tem sido uma dessas demandas. Enquanto não for, fica o PL falando sozinho. Não há uma perspectiva de o Centrão, nesse momento, é sempre importante deixar claro, assim como a Ju deixou, faço questão de deixar claro, nesse momento o Centrão não embarcou. Então, o que a gente tem é o PL fazendo essa pressão e o entorno de Hugo Mota deixa muito claro, sob pressão ele não trabalha, não vai ter um impacto no que ele vai decidir ou deixar de decidir.